Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você já perdeu uma reforma de Bíblia por causa daquela cola que manchou tudo ou da emenda torta na guarda? Mancha de cola, papel desalinhado, acabamento torto, eu sei, dá uma frustração, né? E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica atualizada da reforma de Bíblia com lombada exposta, só que com um detalhe que quase ninguém ensina: a guarda sem emenda feita direto na sua impressora A4, que vai transformar seu acabamento e também o valor do seu trabalho. O resultado é um acabamento perfeito, profissional e que valoriza de verdade o seu trabalho. E não para por aí. Você ainda vai aprender como diagramar a capa e a guarda no Canva, vai receber dicas de inteligência artificial que facilitam o processo e muitas dicas práticas ao longo do vídeo que vão transformar o acabamento da sua Bíblia, deixando ela mais bonita, profissional e com aquele resultado que encanta o cliente. Se você está transformando sua paixão em renda extra ou já vive da encadernação, esse detalhe faz toda a diferença no que você entrega e no quanto você ganha. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo vai abrir sua cabeça. Bora aprender juntas? Vamos tirar a medida do nosso miolo, da nossa Bíblia, pra gente fazer a diagramação da capa, tá? Então, vamos lá, gente. A minha Bíblia, ela vem com essa guarda aqui, tá? Ó, já vem certinha. Então, eu não vou tirar ela, vou medir por ela mesmo, ó, porque ela é do tamanho do miolo da minha Bíblia mesmo. Então, o que que eu faço? Eu vou medir aqui, ó, a largura. A minha Bíblia tem 14,9, tá? Então, vou arredondar aqui pra 15, tá? Então, eu vou pegar um papel aqui e vou anotar. Deixa eu só pegar um papel aqui, ó, pra anotar. A largura tem 15, tá? Então, ó, aqui a largura, ele tem 15, a gente vai acrescentar mais meio centímetro. Então, então vai ficar com 15,5, tá? E aqui na altura, ó, a minha altura da minha Bíblia tem 21. Então, aqui eu vou acrescentar 21. Ó, 21 a altura. Desculpa a letra, gente. Então, na altura, eu vou acrescentar mais 1 centímetro. Então, aqui vai ficar com 22, tá? Então, a minha Bíblia, ela vai ficar com 15,5 por 22. Esse é o tamanho do roller, tá? Ó, da capa e contra capa, tá? Ó, 15,5 por 22, capa e contra capa. Deu pra vocês entenderem, né? Na largura, a gente acrescenta meio centímetro e na altura, a gente acrescenta 1 centímetro, tá? E agora, aqui, na lombada, eu vou simplesmente colocar a minha régua assim na posição de pé e vou ver, ó. Minha lombada tem 4 centímetros. Na lombada, a gente não acrescenta centímetro nenhum, tá? Então, a minha lombada, ela tem 4 centímetros de largura. E agora aqui a gente vai colocar a altura da nossa capa. Então, vai ser 4 por 22 centímetros. Ô, letra feia. De altura, tá? Então, nossa lombada ficou com essa medida, tá? 4 centímetros de largura por 22 de altura, tá? E agora a gente vai lá pro computador pra gente diagramar. Após a gente tirar a medida do nosso miolo, da nossa capa pra gente fazer a nossa Bíblia com a técnica da lombada exposta, agora a gente vai vir aqui pro Canva pra gente fazer a diagramação das capas, tá? Então, aqui a gente vai vir em personalizado. Aqui a gente vai colocar a medida da folha A4, tá? Que é 210 por 297. Aqui eu tô trabalhando com milímetros, tá? Vocês podem estar trabalhando com centímetros também. Vou criar um novo design aqui. E agora aqui eu vou vir em elementos. Vou vir aqui em forma, vou abrir um quadrado aqui, vou vir em posição e vou colocar a medida que a gente tirou da nossa capa da Bíblia. Então, a minha Bíblia, o meu roller, ele vai ter 15,5 por 22, tá? Vou dar um Enter, vou vir ao centro e ao meio. Aqui, eu vou colocar a espessura do traço, tá? Então, vou colocar o traço contínuo aqui e vou colocar 1. E vou tirar a corzinha, ó.
do nosso retângulo, tá? Dessa forma aqui, ó. Agora, aqui, eu vou duplicar ele. Vou duplicar novamente. E agora, já com o nosso retângulo duplicado aqui, já com a medida, a gente vai colocar a medida da vira, tá? Então, na hora da gente fazer a encadernação, não, o empastamento, a gente tem que deixar 1,5 centímetro de cada lado, tanto do lado direito como do lado esquerdo, em cima e embaixo, tá? Então, se a minha Bíblia, ela tem, o roller, ela tem 15,5 por 22, então, eu tenho que acrescentar 3 centímetros no total, tanto em cima como na largura, tá? Então, a gente vai vir aqui em posição, com o retângulo selecionado, ó, posição. Vou vir aqui, ó, onde tá 15,5, eu vou acrescentar mais 3. Então, 15, 16, 17, 18. Então, vai ficar 185. Agora, 22, 23, 24, 25. Vai ficar com 250, tá? Vou apertar o P, o Enter, e ao centro e ao meio, tá? Esse aqui é o nosso acabamento de vira. Porque vai ficar 1,5 centímetro desse lado, 1,5 centímetro desse, 1,5 centímetro embaixo e 1,5 centímetro em cima, tá? Aí, agora sim, a gente vai voltar para a primeira página, a gente vai upload e vai subir a nossa arte da nossa capa. Ó, vou trabalhar com essa arte aqui. Vou abrir, vou carregar, vou até carregar já todas. Essa aqui é a contracapa que a gente vai usar. Vou abrir a capa e contracapa. Vou esperar carregar. Ó, aqui eu vou vir, vou abrir a minha capa, ó. E agora, aqui, o que a gente vai fazer, gente? Do jeito que tá aqui, eu vou dar um zoom, tá? Vou pegar a minha capa e vou posicionar aqui, ó. Bem na marcação, na linha do nosso roller, ó. Ficou assim. E agora, eu vou arrastar aqui pra baixo, ó. E vou aumentar, tá? Dessa forma aqui, ó. Vocês viram que aqui embaixo, ó, tá faltando, né? Porque o nosso roller, ele tem 15,5 por 22. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou selecionar minha arte, vou vir em posição. E aqui, ó, vou colocar 220, que é 22, ó. Tá? Ó. Dessa forma aqui, pra não cortar nem 1 centímetro da minha arte, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu gosto sempre de deixar uma margem, uma sangria, caso eu cole o roller um pouquinho torto. Então, com essa sangria, a nossa arte colada no roller não vai ficar torta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em posição, ó. Enviar minha arte pra trás, pra vocês conseguirem visualizar, ó. Tá vendo? Ó, o meu roller, esse retângulo aqui cinza, ele tá representando o retângulo cinza. Então, o que eu vou vir agora? Eu vou pegar na minha arte, vou vir aqui em camada, selecionar minha arte, vou vir em posição, eu já tava em posição, organizar, e agora aqui eu vou acrescentar 3 milímetros, tanto na largura como na altura. Então, se aqui tá 155, eu vou colocar 158. E aqui na altura, eu vou colocar mais 3 milímetros, que é 223. Ó, vou dar o Enter, e agora ao centro e ao meio, tá? Ó, lembrando que esse daqui tá representando o nosso roller, ó. Essa sangria aqui que eu gosto de deixar, tá? Ó, eu vou até dar um zoom pra vocês conseguirem visualizar, ó. Eu gosto sempre de deixar essa sangria a mais aqui, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer a nossa contracapa. E é da mesma forma, tá? Vou abrir aqui, opa, abriu na de cima, deixa eu dar um Ctrl Z, ó. Vou abrir aqui, vou dar um zoom, ó. Vou posicionar aqui em cima, vou arrastar até o final aqui, ó. Até encostar na marcação do meu roller, vou vir em posição, e agora aqui eu vou mudar, ó. 220, tá? E aqui eu já posso até colocar já os 3 milímetros já da sangria. Então, aqui eu já vou colocar, ó. 223 por 153. Não, 158, gente. Desculpa, 158. Pronto. Ao centro, ao meio e enviar para trás, tá? Ficou dessa forma aqui. Aí, agora aqui a gente vai colocar acabamento pra gente fazer a vira. Tem gente que gosta de utilizar cor, né? Coloca uma cor aqui atrás. Eu gosto de colocar a mesma arte que eu utilizei na capa, eu gosto de colocar atrás no acabamento. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui, já vou deletar isso daqui, esse retângulo, que a gente não vai usar mais ele, ó.
Nem em cima, nem embaixo, por enquanto. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar a minha arte aqui, meu retângulo que eu fiz, que a gente fez, ó. Nosso gabarito de medida. Vou pegar, duplicar a minha contracapa. Vou arrastar aqui pra baixo, ó. Opa, peraí. Aqui, ela. Ou eu posso copiar. E vir aqui, ó. E colar. Tá? Dessa forma aqui. Aí, eu vou fazer da mesma forma, ó. Vou posicionar aqui do ladinho. Vou arrastar, ó. Até o final. Ó, vou até dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. A minha tá faltando. Pronto, arrastei até o final. E agora, eu vou colocar a medida que falta, que é da largura, né? Então, vou vir aqui em posição, ó. A minha largura tá com 250. Então, aqui na arte, na contracapa, eu vou colocar também 250. 250 não, que é a largura. 185. Então, aqui eu vou colocar 185. Ó. Tá? Dessa forma. Feito isso, eu vou selecionar minha arte. Vou copiar ela. Vou dar um Ctrl V. Vou vir em posição, vou colar ela, ó, colei ela aqui na contracapa, na arte da contracapa, tá? Ó, vou vir em posição ao centro e ao meio e vou enviar para trás, tá? Aqui a minha capa, minha contracapa já tá diagramada. Então, a gente vai fazer isso com da mesma forma com a capa, tá? Aqui a capa, como ela tem escrita, ó, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, que eu tenho uma arte, ó, uma capa, ó, sem escrita. Gosto de pegar ela sem escrita pra fazer a contracapa aqui da nossa arte, da nossa capa. Então, eu vou abrir ela aqui, ó, também novamente, ó. Vou esperar só carregar. Pra vir na medida certa. Demora um pouquinho. Enquanto isso, ó, eu vou duplicar esse retângulo, eu vou copiar ele, ó. E como a minha arte é clarinha, na hora de cortar pode ser que eu não consiga visualizar. Então, eu gosto sempre de colocar uma linha de marcação, tá? Então, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Posição, ao centro e ao meio, tá? Ó, que vai ficar com essa linha aqui pra mim conseguir visualizar na hora do recorte, lá na hora da gente cortar com a régua e o estilete, tá? Então, feito aqui a minha arte carregou, fazer da mesma forma, ó. Vou posicionar aqui, vou dar um zoom, ó. E vou arrastar até embaixo. E agora, aqui, vou vir em posição e vou mudar aqui, ó, pra 185. Dessa forma aqui. Ó. Aí, eu vou vir aqui na minha arte selecionada, vou copiar. Vou vir aqui na arte da minha capa e vou colar, ó. Vou vir em posição ao centro e ao meio e enviar para trás, tá? E agora, aqui, ó, essa aqui eu posso deletar. Vou copiar o meu retângulo também, porque minha arte é clara. E vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Posição, ao centro e ao meio, tá? Dessa forma aqui, ó. A minha capa e a minha contracapa, elas já estão prontas, tá? Agora, a gente vai fazer a lombada, tá? Que tem gente que tem dificuldade na lombada. Então, a lombada a gente vai fazer o quê? Com esse retângulo que a gente já tá aqui, a gente vai colocar a medida da nossa lombada que a gente tirou. Então, vou vir aqui em posição. A minha lombada, eu sei que ela tem 22 de altura por 4 de largura, tá? Opa, 4 não, 40, porque eu tô trabalhando com milímetros aqui. Então, vou colocar 40. Ó, vou posição ao centro e ao meio. Aqui, eu vou duplicar essa aqui. E agora, eu vou colocar a medida da minha régua de espaçamento que eu vou usar, tá? Então, aqui, sim. Agora, sim, eu posso colocar 4, ó. Agora, eu vou dar um zoom aqui, ó. E vou encaixar ela certinho aqui, ó. Uma do lado da outra. Tá, ó. Pronto. Ó. Eu vou dar um Ctrl G pra agrupar. Vou arrastar ela aqui pro ladinho. Vou lá na minha capa, ó. Peraí, que eu tenho que selecionar a minha capa. Então, vou vir aqui em posição, camada, ó. Deixa eu colocar a minha capa pra frente, ela já... Aqui. Vou copiar. E vou vir aqui, ó, e vou colar. Eu vou arrastar ela aqui pro ladinho, tá? Aqui, ó, como aqui a minha arte, ela tem a sangria que eu coloquei de
3 milímetros, aqui na lombada a gente também precisa colocar. Então, vou vir em posição, organizar. E aqui, ó, eu vou desagrupar esses dois, ó. Aqui eu tenho que colocar 43. Não, não é aqui não, Ctrl C, é na altura. 2, 2, 3. E aqui no meu espaçamento, ó. 2, 2, 3, tá? Esqueci desse detalhe. Ó, feito isso, aí agora a gente vai posicionar novamente, um do ladinho do outro, tá? Aqui a gente já pode até desagrupar, ó, nem precisa agrupar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar aqui, ó, no final da minha arte. E minha lombada também, ó. Eu vou selecionar os dois, ó. E vou vir em posição. E alinhar embaixo. Já tá alinhadinho, ó. Já tá tudo alinhadinho. Tanto em cima como embaixo. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Dessa forma aqui que tá, ó. Eu vou vir aqui e vou selecionar minha contracapa, tá? Ó. Vou vir em posição. Organizar. Camada. E vou selecionar minha contracapa. Deixa eu arrastar ela aqui pra cima. Pra eu conseguir copiar ela. E vou colar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Vocês estão vendo que aqui, ó, tem o final, tem uma flor. E a minha flor tá desse lado, então eu vou inverter, tá, ó. Dessa forma aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom, ó. E vou posicionar do ladinho, ó. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar pra trás. Tá, ó. Vou vir aqui e colocar pra trás, ó. Dessa forma aqui. Aqui, ó, isso aqui a gente pode deletar a régua de espaçamento. Então, eu já vou deletar ela, ó, ficou dessa forma. O que eu vou fazer agora? Vou deletar a nossa capa, tá, ó, dessa forma aqui, ó. Vou diminuir o zoom. Vou pegar minha lombada, a minha arte, ó, vou selecionar os dois. Vou posicionar ela aqui pra mim conseguir visualizar melhor. E agora aqui, ó, vou duplicar esse retângulo. E vou colocar 3 milímetros, 3 centímetros na altura e 3 centímetros na largura, tá? Então, vamos lá. Então, vou vir aqui em posição, organizar, e aqui, ó. A minha lombada, ela tem 4 de largura. Tira esse 3, tá, gente? Que esse 3, ele não faz parte, porque ele faz parte da sangria que a gente deixou, tá? Então, eu sei que a altura da minha lombada é 4 por 22, tá? Então, aqui no 4, eu vou colocar 3 centímetros a mais. Então, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu vou colocar 7, eu vou colocar 70, porque eu tô trabalhando com milímetros. E aqui, ó, na altura, é 22. Então, 22, 23, 24, 25, ó. Que é 250, tá? E agora, eu vou vir aqui, ó, e vou centralizar, ó. Ó, centralizou, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou duplicar a minha arte da minha contracapa, vou inverter ela, dessa forma aqui, ó. Vou dar um zoom, ó, e vou encostar ela aqui no finalzinho, tá? Dessa forma aqui, eu vou até dar uma setinha, ó, pronto, ó. Feito isso, agora eu vou selecionar as duas artes, ó. Vou duplicar e vou inverter. Só que aqui eu não vou conseguir inverter. Porque que acontece? São duas artes selecionadas. Então, consegue sim, gente, ó, aqui, ó, inverter. Então, eu vou inverter, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no final da minha arte, com as artes selecionadas, ó. E vou posicionar aqui, ó, certinho. Tá? Ó. E agora, na parte de baixo, também a mesma coisa, eu vou selecionar as duas contracapas central, ó. Vou duplicar, ó, e vou inverter, ó. E vou vir aqui, ó, com elas duas selecionadas, vou até dar um zoom, ó. Pronto. Peraí que ficou marcadinho, então, vou vir com a seta, ó, dar uma encostadinha, pronto. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir... Tá vendo que o meu retângulo tá por trás? Olha, ele tá aparecendo só a parte da linha, ó. Eu vou selecionar ele, vou vir em posição e vou trazer ele pra frente todo, ó. Até sumir aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Ó. Esse aqui, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossas artes e a gente vai cortar, ó. Vou trazer essa aqui até aqui. Essa aqui, vou ter que tirar aqui, ó. Vou arrastar ela até aqui.
Ó, e trazer ela até aqui. Opa! Agora, a outra também da mesma forma, tá? Vou cortar, vou trazer até a marcação do retângulo maior, ó. Ó. Pronto. E aqui do lado também, ó. Eu vou cortar. Aqui a mesma forma. Ó, sempre na marcação do retângulo maior. E aqui eu vou descer, ó. Aqui também, ó. E aqui eu vou cortar. Pronto. Tá? Ó, aqui, a minha lombada, ela já tá diagramada. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou selecionar qualquer parte aqui, vou vir em posição, eu vou selecionar o retângulo central. Deixa eu ver ele, qual que ele... Ó, ele é aqui, então eu vou arrastar ele pra frente, ó. Tá? Ó, e aqui é onde vocês vão colocar o texto, tá? Deixa eu colocar aqui um texto, ó. Uma caixinha de texto, ó. Vou colocar aqui. Meu tempo com Deus. Aqui vocês podem colocar o nome da cliente ou colocar essa frase que eu tô colocando aqui, tá? Fica a critério de vocês. Então, vou vir aqui e vou mudar a fonte, ó. Eu vou colocar essa daqui, ó. O que que eu vou fazer agora aqui? Vou mudar a cor dela, tá? Aqui a minha arte já tá aqui, ó. Eu posso escolher daqui mesmo, tá? Mas eu gosto sempre de pegar essa cor aqui, ó. Que tá aqui, ó, da capa. Então, eu vou copiar ela e vou trazer pra cá, ó. Só vou arrastar ela aqui pra cima, vou selecionar o texto, vou vir na cor, vou vir selecionar a cor, vou vir com contra-gota, ó. E vou selecionar. E aqui eu já posso deletar. Aqui eu vou virar 90, ó. E aqui eu vou posicionar, ó, no centro, tá? Feito isso, agora é só a gente deletar essa daqui e a nossa lombada, ela já tá pronta, diagramadinha, certinha pra impressão. Então, vou agrupar aqui, ó, vou posicionar. Eu vou duplicar aqui, que eu sempre gosto de colocar duas, que vai que uma aqui dá errado, né? Ó, vou dar um Ctrl G, posição, organizar ao centro e ao meio, tá? Ó. E aqui a nossa arte da nossa capa pra diagramação não. Para a técnica da lombada exposta, já tá pronta, tá? É dessa forma aqui que eu faço, tá? Então, agora, para imprimir, o que eu gosto de fazer? Gosto de vir em compartilhar, baixar, e aqui, ó, vou escolher PDF para impressão, tá? E aqui eu vou mudar, ó, colocar ideal para impressão profissional. Só que essa daqui é somente para quem é pró, tá, gente? Feito isso, eu vou baixar, tá? Ah, esqueci de mostrar para vocês. As 3 páginas têm que estar selecionadas. A minha já tá. Então, vou esperar baixar. Depois de baixar, o que que eu gosto de fazer, gente? Eu sempre gosto, principalmente quando eu salvo aqui pelo Canva, eu gosto de imprimir pelo navegador, tá? Porque pelo leitor de PDF, eu vi que dá diferença no tamanho. Então, vocês façam um teste aí, tá? Depois que faz a impressão, por exemplo, da primeira folha, vai lá e mede pra ver se tá batendo as medidas certinha, tá? Porque eu já tive de acontecer isso comigo. Eu salvei aqui pelo Canva no PDF, abri meu leitor de PDF, fui imprimir por ele e as medidas ficou diferente um pouco, tá? Aqui pelo leitor, onde a gente navega pela internet, imprimiu a medida certinha que eu fiz aqui, tá? Ó, aqui, ó, aqui ele já vai abrir pra mim, ó, no meu leitor, ó. Só que eu não vou imprimir pelo meu leitor, ó. Eu vou imprimir pelo... Deu uma travadinha aqui. Eu vou imprimir pelo meu navegador. Então, já vou fechar ele aqui, ó. Então, simplesmente eu vou vir aqui, ó, onde salvou. Ó, salvou aqui. E vou vir aqui, ó, abrir com o navegador, ó. Tá? Aí, ele vai abrir aqui pra mim, ó. Aí, sim, eu faço a impressão. Aí, eu venho aqui, já vou até mostrar pra vocês a configuração que eu uso. Ó, eu vou usar a minha Epson L3210 e venho aqui, ó, mais definições, a página A4 e vamos aqui, ó. Aí, vai abrir essa caixinha aqui, ó. Aqui a gente já tá com a impressora selecionada, eu vou vir aqui em preferência e aqui eu vou selecionar
a minha configuração. Aqui eu já tenho a minha configuração salva que eu uso para as capas, tá? Então, essa daqui. Só que aqui, gente, eu uso papel fotográfico adesivo 135 gramas, tá? Então, aqui, ó, o tipo de papel, aqui tá mate, mas o papel que eu utilizo é papel fotográfico gloss adesivo. Então, aqui no tipo de papel mate, aqui na qualidade alta, e a gente vem aqui mais opções, ó, vem avançado, e aqui a gente vai selecionar controles de cor, modo de cor, Adobe RGB, gama 2.2, e aqui eu uso brilho 5, contraste 5, saturação 10 e densidade 5. Dou ok, aplico e coloco para imprimir, tá? Eu vou imprimir o meu aqui e logo em seguida eu já venho pra gente fazer o empastamento das capas. Vamos dar início ao empastamento das nossas capas e lombada, tá? Aqui eu já fiz a impressão, laminação, tá? Aqui eu utilizei BOPP, holográfico de coraçãozinho, tá? Já laminei aqui. Eu já fiz a minha contracapa, tá? Já deixei ela adiantada aqui. Mas o processo que a gente for fazer na capa é o mesmo processo para fazer na contracapa, tá? Então, já adiantei esse processo aqui. Outra dica, uma dica que eu dou para vocês. Quem for fazer a Bíblia com laminação, com contact ou vinil, gente, na hora de fazer a colagem da capa e da lombada, a gente tem que lixar, tá? Na hora de fazer a colagem, eu vou mostrar para vocês, para quem usa contact adesivo na laminação. Porque como o contact adesivo, ele é um plástico, então, ele não dá aderência bem. Então, a gente precisa lixar. Mas, se quem tá fazendo com o BOPP, não precisa fazer esse processo. Na hora de fazer colar na capa, eu vou dar essa dica aqui pra vocês, pra quem usa contact pra fazer a laminação da capa, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tô utilizando papel fotográfico adesivo, 135 gramas, laminação BOPP holográfico coraçãozinho, tá? Já fiz aqui, então, a gente vai começar pela nossa lombada, tá? Aqui eu vou estar utilizando o meu esquadro, que vocês já conhecem aqui no vídeo, né? Gente, sempre me pergunta, Bruna, onde você comprou esse esquadro? Gente, eu comprei na Shopee, só que eu não tenho mais o link do vendedor. O vendedor não tem nem mais loja lá, tá? Mas pra quem não tiver esse esquadro aqui, é só utilizar um esquadro de 1,5 cm, tá? É somente isso, ó. Então, vou tirar o line aqui da minha lombada, vou posicionar ela aqui, ó. E vou colar. Gente, eu peço pra vocês que não pulem o vídeo, porque como esse vídeo aqui é atualizado, eu vou dar várias dicas aqui pra vocês, tá? Então, feito isso, ó. A gente, com o próprio line que a gente tirou, ó, da nossa lombada, a gente vai esticar aqui, ó, pra dar aderência, tá? Ó, dessa forma aqui. Ó. Deu aderência? Eu gosto de sempre utilizar um papel de feltro, um paninho de feltro. E agora, eu vou vincar a parte de baixo aqui, ó, tá? Dessa forma aqui. Dou uma bela vincada pra marcar bem. Aí, eu venho com a minha dobradeira e vou colar somente o meio, ó. Sempre pelo meio, ó, dessa forma aqui. Agora, aqui na outra parte também vou fazer da mesma forma. Vou vincar na mesa, pra ficar bem vincadinha. E vou colar o meio, somente o meio, ó. Dessa forma aqui, tá? Aí, agora aqui, gente, do jeito que tá aqui, eu vou vir com o dedo mesmo, ó. E vou fazer assim, ó, vou pressionar pra colar, tá, ó. Ó, só fazer dessa forma aqui, tá, ó. E aqui eu vou reforçar, ó. Tanto em cima como embaixo. Ó. Feito isso, agora a gente vai fazer a marcação da nossa lombada, tá? Eu vou utilizar um line mais maior, ó, e vou vir aqui, ó, e vou fazer a marcação. Ó, tá?
Dessa forma aqui. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Venho. E faço a marcação. O lado do line que a gente tirou do adesivo, o brilhoso pra cima, tá, gente? Ó. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer a marcação novamente aqui na lateral. Dessa forma aqui. Volto novamente, abro. E venho novamente marcando. Somente aqui no cantinho, ó. Porque como tem papel dobrado, a gente é bom sempre marcar aqui, ó. Pra ficar bem marcadinho. Ó. Tá? Dessa forma aqui. Agora, eu vou vir com essa reguinha aqui e vou fazer o cantinho aqui, ó, com fio de cabelo. Ó. O ideal seria eu colar primeiro a fita dupla face pra depois eu fazer isso aqui, tá? Ó. Encaixo. Vou fazer dos quatro cantos, tá? Pronto. Dessa forma aqui, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou simplesmente dobrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de uma forma que vocês consigam visualizar. Ó, acho que é assim, ó, tá vendo? Que tem uma pontinha aqui passando. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar do jeito que tá aqui e vou tirar essa pontinha dos quatro cantinhos, ó. Ó. Dessa forma aqui, tá? Então, do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó, tá vendo que tá passando uma pontinha? Eu venho, deixa eu virar aqui pra ficar numa posição melhor pra mim visualizar, ó. Faço isso dos quatro cantos, ó. Não corta a pontinha, tá, gente? É só o excesso aqui, ó. Ó. Tá vendo que minha pontinha ficou, né? E agora aqui do outro lado também é a mesma coisa. Ó. Ó. Tá? Ó. Venho aqui, vou vincar novamente isso aqui. Que eu gosto da lombada, ela bem marcadinha. E agora aqui a gente vai colar a nossa fita dupla face, tá? Aqui, gente, eu tô utilizando a fita da marca da Tesa. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ela, essa daqui, ó. Ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. É da marca da Tesa, tá? Essa aqui é amarela. Essa fita, ela é carinha, tá? Já vou adiantar pra vocês, ela não é baratinha. Mas quanto mais fina ela é, mais barata ela é, tá? Então, quanto mais grossa, mais cara ela vai ser. Então, aqui no meu ateliê, eu tô usando a de 5 milímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou mostrar somente essa primeira parte, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço aqui, e vocês fazem da mesma forma aqui, desse outro lado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, que é o espaçamento que eu vou dar da minha capa e da minha lombada. Vou posicionar aqui, ó. Vou cortar a minha fita. Um tamanho um pouquinho maior. Ó. E vou vir aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho pra cima pra mim conseguir visualizar, ó. E vou colar um pouco, ó. Não muito rente da régua, tá vendo? Que eu tô deixando um espacinho, porque senão, se a fita ficar mostrando, o acabamento fica feio, tá?
Então, ó. Ó. Vou colocar até um pouquinho, deixa eu ver, encostar. Aí. Ó. Tá? Colei a primeira, aí eu venho, corto mais uma tira. Ó, aqui acho que eu até cortei pequeno. Deixa eu só ver. Ó, vou colar agora, colocar uma outra tira, uma do lado da outra. Ó. Ó, a minha ficou certinha, tá? Ó, dessa forma aqui. Aí, a gente vem aqui, ó, estica isso aqui pra dar aderência. Pra isso aqui ficar bem fixo, ó. E agora aqui, a gente vai tirar esse excesso de fita que ficou, ó. Aqui em cima e aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? E aqui do outro lado também é a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Então, da mesma forma que vocês fizerem aqui, vocês fazem aqui do outro lado, tá? A mesma coisa. Então, agora aqui a gente vai fazer a nossa capa. Aqui a nossa capa é só fazer o corte rente, que tá da arte, tá? Ó. A gente vai tirar o line. Vou encaixar. Vou colar. Vou verificar, ó, se tá batendo certinho, ó. Tá batendo. E agora aqui a gente vai esticar, da aderência. Feito isso, agora a gente vai fazer os cantinhos. Só que aqui tem um detalhe, a gente vai pegar a nossa lombada, tá? Que a gente reservou. E a gente vai fazer o acabamento do lado onde a gente vai colar. Então, esse lado aqui, ó, que a gente tem que fazer o acabamento, tá? Então, aqui desse lado, ó, aqui é onde a gente vai colar na lombada, tá? Se atentem a isso, ó. Esse lado aqui a gente já pode fazer. Então, vou vir aqui, ó, fazer os cantinhos, já vou cortar. Somente desse lado, ó. Vou dar aderência aqui. Já vou virar. E aqui eu já vou fazer o cantinho aqui, ó. Grudou um cabelinho aqui. Ó, e aqui eu já vou fazer o cantinho. Pra dentro. Agora, aqui desse lado aqui, onde a gente vai colar na lombada, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar uma régua, ó. A gente vai encaixar. E a gente vai fazer um corte reto, ó. Tanto em cima, como embaixo. Ó. Tá? Ó, dessa forma aqui, ó. E agora, aqui, vocês podem ver, a gente vai encaixar o nosso fio de cabelo aqui, ó. Tá vendo no finalzinho aqui, ó, do corte? A gente vai cortar, ó, pra dentro. Dessa forma aqui. Tá? Vai ficar assim, primeira parte. Então, aqui do outro lado também é a mesma coisa. Vai encaixar o fio de cabelo, ó, onde finalizou o corte. A gente passa, tá? Feito isso, agora a gente vai pegar a régua novamente, ó, vocês vão ver que vai ficar, ó, uma pontinha. Então, a gente vai tirar essa pontinha. Então, a gente vai encaixar aqui a nossa régua reta na parte menor, ó. E vai cortar reto aqui também, ó.
É que não tá, ó, ele já veio junto, ó. E ficou assim dessa forma, ó. Pra vocês verem a diferença. E aqui, na parte de baixo, também é a mesma coisa. Deixa eu só tirar aqui. Ó. Tá? Feito isso, aí agora aqui a gente vai vincar, tá? Eu vou trazer um pouquinho aqui pra minha mesa, pro canto da minha mesa, pra mim conseguir vincar certinho. Mas vincar que eu falo, gente, a gente dobrar assim e fazer assim. Mas eu gosto de fazer no canto da mesa pra ficar bem marcadinho, tá? Ó. Ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. Feito isso. Ó. Aqui, deixa eu acertar, que pegou um pouquinho do canto. E agora aqui a gente vai dobrar. Ó. Vou passar a espátula, dobradeira pra reforçar, ó. Tá? Ó. E ficou assim. Aí, agora aqui a gente vai vir e vai passar, colar a nossa fita também novamente, tá? Ó, então aqui eu vou colar e depois eu já volto. Eu vou finalizar aqui, eu vou colar pro vídeo não ficar muito longo. Vou colar aqui minha fita dupla face e já venho pra gente fazer a junção da capa com a lombada, tá? Gente, ó, eu voltei aqui pra dar um recadinho importante que eu esqueci, tá? Pra quem usa o contact, tá? Então, na hora de fazer todo esse processo aqui, o que vocês vão fazer? Antes de colar a fita dupla face na lombada, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma lixa, pode ser lixa de unha mesmo, e vocês vão tirar o brilho do contact, tá? Vai lixar pra isso aqui ficar áspero, tá? Não ficar liso, pra tirar o brilho do contact, tá? E aqui na capa também a mesma coisa, tá? Então, antes de vocês colar a fita dupla face, dá uma lixadinha com a lixa antes de colar a fita dupla face. Isso é pra quem vai usar contact, tá? Bom, voltei. Aqui eu já adiantei, tá? Eu já colei a contracapa, já uni na nossa lombada, tá? E agora eu vou mostrar o processo da capa com vocês. Então, da mesma forma que fizer na capa, é na contracapa, tá? Não tem segredo, tá? Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto sempre de dar uma marcadinha aqui, ó, no final. Ó, eu vou pegar o line e vou marcar aqui, ó. Pra me posicionar da forma correta ali, que eu tenho que posicionar. Aqui, gente, eu já tirei o line da fita dupla face, tá? Tanto da lombada como da capa, tá? Então, eu vou fazer essa marcação aqui. Eu gosto de usar a espátula, que ela deixa mais marcadinha, ó. Coloco ela meio de ladinho assim, ó, inclinada. E faço bem a marcação. Ó. Só posicionar pra cá. Vou dar mais uma marcadinha aqui. Aqui, o espaçamento que eu vou usar é de 4 milímetros, tá? Ó. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente? Como eu já tirei o line, né, da minha fita dupla face, eu vou passar a cola Tec Bond, ó. Vou dar uns pinguinhos. Não passe muita cola, tá, gente? Porque se passar muito, ela vaza e vai estragar todo o nosso trabalho. Aí, a gente tem que fazer toda essa parte novamente. O que eu vou pegar? Vou pegar essa reguinha aqui, ó, e vou espalhar minha cola, ó. Até com o line do papel adesivo, vocês conseguem espalhar, tirar o excesso, ó. Acho que não vai dar pra vocês conseguirem visualizar, ó. Mas tá bem passadinho, tá? Aí, agora, na hora da colagem, o que eu vou fazer? Não pode demorar muito, tá, gente? Porque senão a cola seca. Eu vou posicionar minha régua aqui, ó. Vou segurar ela, vou vir com a minha capa, ó. Ela tá meio que levantada. Primeiro, eu vou alinhar, ó. Pra ver se tá alinhadinha. Vejo que tá alinhadinha, ó. Aí, sim, eu vou descendo, ó. Desci ali. Agora, eu vou botar minha régua aqui, ó. Ó. E vou alinhar.
tá? E aqui eu vou apertar, ó. Isso aqui colar. Eu esqueci de colocar um line grudado na minha mesa aqui, eu esqueci de colocar. Então, ela vai grudar, ó. Porque eu apertei, ó, tá? Depois que eu faço isso aqui, gente, que eu colo, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar meu paninho pra proteger. E eu gosto de colocar um pedaço de... Ah, esqueci o nome disso aqui. Ele é bem pesado, só que o meu outro pesado tá lá fora. Então, eu vou colocar e vou deixar secando por alguns minutos com uma pedra bem pesada em cima, tá? Ou livro. Então, eu vou esperar aqui secar uns 5 minutos, já eu volto com vocês. Aqui eu já tirei a minha pedra, tá? Já deixei secar bem, ó. Ficou bem coladinha, bem certinha o distanciamento da lombada. Aqui, na hora de eu fazer a minha contracapa, ela grudou aqui, eu não vi. Aí, deu esse errinho aqui, mas como eu tô gravando aqui pra vocês, eu acho que não vai interferir. Mas se fosse pra um cliente, eu teria que refazer novamente isso aqui, ó, gente. Porque senão, o acabamento não vai ficar legal, ó, tá? Foi um erro meu. Então, depois que a gente fez, colocou no peso, esperou secar sequinho, eu venho aqui, ó, deu mais uma reforçada aqui nessa lombada, ó. Tá, ó. Com a espátula, com a dobradeira, ó. E aqui, eu vou reforçar isso aqui, ó. Pegar essa fita branca, acho que é Durex, crepe, eu não sei o nome dessa fita. Então, vou cortar um pedaço aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Nessa parte, ó, tá vendo que aqui é o acabamento da nossa lombada. Então, eu vou colar daqui pra dentro, ó. Pegando a lombada e o roller, ó. Ó. Aqui eu vou tirar o excesso. O acabamento não ficar feio. Ó. E aqui eu reforço, tá? Ó. E agora aqui a gente vai colar a nossa guarda pra dar acabamento aqui, tá? Deixa eu só ver onde que eu coloquei minha guarda, que eu já cortei ela. A gente corta as coisas e, de repente, as coisas somem. Achei, gente. Ó, a minha guarda de acabamento, vocês podem fazer impressa ou branca aqui, tá? Fica a critério de vocês. Aqui eu tô usando offset adesivo 180 gramas, tá? Então, eu corto praticamente do tamanho da capa, tá? Da altura, ó. Pra dar acabamento, ó. Então, aqui eu vou tirar o line. Vou tirar somente um pedaço pra me posicionar certinho. Ó. Veja se tá certinho, ó. Aí eu solto, ó. E aqui eu vou tirar o restante do line. E agora aqui eu vou dar aderência. Vem com a minha dobradeira, ó. Aqui tem que ser de leve, tá, gente? Principalmente aqui na lombada, ó. Porque senão corre o risco de rasgar. Ó. Faço a marcação. Aqui desse lado também, ó. Dobro. Ó, pra ficar bem marcadinha e coladinha. Ó, dessa forma aqui. Venho aqui e vou reforçando. Ó, aqui onde que eu falei pra vocês que eu danifiquei foi aqui, ó, em cima. Eu espero que o acabamento final fique bom. Mas como eu falei, esse aqui eu tô gravando pra vocês, não é pra cliente. Mas se fosse, eu teria que refazer isso tudo de novo. Então, tem que fazer com cuidado, com um jeitinho, pra ficar perfeito. Ó. Agora, eu só vou tirar um line aqui, ó, que eu grudei uma fita dupla face.
colar. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vincar, tá? Na mesa, conforme eu falei pra vocês, eu vou vincar aqui do cantinho da minha mesa, tipo 90 graus, que eu acho melhor pra vincar essa parte. Mas pra vincar, é só... Eu vou até vincar uma parte aqui com vocês, ó. Ó. Dessa forma aqui, ó. Com a espátula, com a dobradeira mesmo. E aqui a gente arrasta pra dentro, ó. Tá? E reforça. É dessa forma aqui que a gente vai fazer, tá? Feito isso, ó, nosso acabamento, tá? Só que ainda falta o miolo, que vai esconder isso aqui certinho, vai dar um acabamento perfeito, tá? Ó. E aqui, ó, se tiver alguma pontinha, ó, sempre tem uma pontinha que fica, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir e fazer assim. Para as pontinhas ficar retinha, tá? Ó. Opa. Eu ainda não vou marcar minha lombada, tá, gente? Porque agora a gente vai fazer a guarda, ó. Aqui a minha Bíblia tá aqui, ó, já pintada. Eu já ensinei pra vocês, já tem vídeo aqui no canal de como fazer a pintura dourada com guache, tá, ó. Vou encaixar aqui, ó. Vou ver se ficou certinho, ó, do acabamento que eu falei pra vocês. Ó, vai ficar perfeito, ó. Tá? Ficou certinha, ó. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a guarda, tá? Da Bíblia, sem precisar fazer emenda, tá? Usando 2 folhas A4, que a gente vai fazer numa folha inteira, tá? Então, agora eu vou lá pra frente do meu computador, vou mostrar pra vocês as configurações e como que faz pra imprimir, tá? Certinho. Ah, antes de tudo, gente, de eu ir pra mesa do computador pra mim mostrar configurações pra vocês, eu vou preparar a folha aqui com vocês. Ó, a gente vai usar uma folha A3, tá? O que que a gente vai fazer aqui nela? A gente vai tirar 8 centímetros da largura, tá? A altura a gente vai deixar do jeito que tá. Então, a gente vai tirar 8 centímetros da largura. Então, o que que eu vou fazer? Vou posicionar aqui, ó, deixa eu virar certinho, ó. Uma posição melhor aqui pra mim cortar, ó. Vou vir com a minha régua, vou colocar aqui na marcação de 8, ó. Vou alinhar, tá? Ó. E aqui eu vou cortar. Aqui eu tô usando 180 gramas, tá? Offset 180 gramas, ó. Ficou assim, tá? A nossa folha. É 42, deixa eu medir aqui pra ver quanto que ela ficou. Por 21,5, 21,6 ficou, tá? Ó, 21,6. E aqui ficou com, que é a altura, 42, que é o tamanho da folha A3 mesmo. Agora, a gente vai levar essa folha aqui pra impressora A4, tá? Eu gosto sempre de fazer assim, ó. Pra ela dar uma boleadinha, porque a minha impressora Epson, ela é chatinha pra puxar esse tipo de papel. Então, eu gosto de dar uma boleadinha na ponta dela, tá? Então, agora aqui eu vou encaixar na minha Epson L31, deixa eu ver, 3210, tá? Eu vou mostrar lá pra vocês. Então, primeiro a gente vai fazer a configuração no computador, depois eu mostro imprimindo pra vocês. Bom, aqui a gente vai fazer a diagramação da nossa guarda, tá? Aqui, gente, eu já tô no Canva, então vou preparar minha folha de rosto, tá? Minha guarda. Eu já medi aqui, já tirei a medida, tá? Do meu miolo. Ele tem 14,8 por 21 de altura. Então, vou vir aqui em personalizado, vou abrir uma folha A4, tá? Vou criar um novo design, ó. O que que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou vir em elemento, vou abrir uma caixinha,
Vou colocar o tamanho do meu miolo, tá? Que eu tirei as medidas, que é 148 por 210, que eu tô trabalhando aqui com milímetros, tá? Vou dar um Enter ao centro e ao meio. Aqui eu vou mudar a espessura da linha e vou tirar a cor da caixinha. Tá? Vai ficar dessa forma aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou puxar uma régua de 7 milímetros, tá? Eu uso essa régua para fazer a centralização do texto na folha, tá? Essa margem que eu deixo de 7 centímetros é a régua que eu vou usar para deixar de espaçamento aqui na hora que eu for colar a minha folha de rosto na Bíblia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar isso aqui, ó. E já vou mudar aqui, ó, a largura. Vou colocar 7, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Posicionar aqui do cantinho. Vou puxar minha régua, caso não esteja habilitado de vocês, é só vir aqui em arquivo, ó. Configurações e mostrar a régua, tá? Então, vou puxar minha régua aqui, ó. Eu vou colocar aqui desse ladinho. Vou arrastar aqui novamente, ó. E vou puxar pro outro cantinho aqui, pra ficar assim, tá? Primeiro aqui, eu vou montar a minha folha de rosto, tá? Então, aqui eu já tenho uma folha de rosto que eu uso aqui nas minhas bíblias, que eu fiz essa daqui no Canva. Caso alguém tenha interesse, esse arquivo tá disponível, tá? Pra venda. Ele é todo editável aqui no Canva, vocês conseguem mudar a cor, linha, fonte, conseguem mudar tudo, tá, gente? Tá saindo pelo valor de R$15, vai essas duas aqui, ó, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou copiar e vou colar aqui. Ó. Vou aguardar. Antes de eu colar, eu vou vir aqui, ó, e vou bloquear esse retângulo, tá? Pra ele não sair do lugar, ó. Bloqueei, deixa eu ver se eu bloqueei. Não, aí, bloqueei ele, ó, pra ele não sair do lugar. Vou vir aqui, ó, vou posicionar minha folha de rosto, ó, tá vendo que aqui tá pegando nas margens, na lateral? Eu quero que ela fique daqui pra dentro, nessa marca que a gente fez. Então, eu vou diminuir ela aqui, ó. Vou dar um zoom, ó. E vou ver se tá no tamanho que eu quero, ó. Ainda não tá. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou vir aqui, posição, ao centro e ao meio, tá? Ó. Porque aqui a gente já centralizou essa aqui no meio. Aí, agora aqui eu vou começar a minha personalização, tá? Então, vou vir aqui o upload, vou subir a minha contracapa. Ó, a minha contracapa, ela já tá aqui. Vou diminuir aqui, ó. Vou posicionar ela aqui do cantinho e vou diminuir ela, ó. Vou dar um zoom pra ver se tá certinho. Ó. Aí, agora eu venho aqui em posição e coloco aqui, ó, a altura é 210. E agora eu vou enviar ela pra trás. Tá? Dessa forma aqui. Aqui, gente, esse retângulo aqui, ó, que a gente usou, a gente já pode até deletar ele, tá? Então, eu vou desbloquear ele, ó, pra ele não ficar interferindo aqui. Ó. E vou deletar ele. Deixa eu desbloquear ele. Pronto. Vou deletar ele. E aqui, ó, eu vou ver se tá centralizado certinho. Pronto. Aqui, o que eu gosto de fazer sempre na minha folha de rosto, ó. Eu não gosto de deixar assim dessa cor, tá? Então, eu venho aqui, ó, posição, e venho aqui a transparência e diminuo a transparência dela, da folha de trás, ó. Eu vou deixar aqui com 15, pra mim aqui 15 tá bom, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, e upload novamente. Agora, eu vou subir as minhas florzinhas, que tá com fundo em PNG, ó. Vou aguardar carregar aqui. E aqui, ó, eu já vou mudar a cor, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou desagrupar tudo. Vou vir aqui, ó, paleta de cores por imagem, ó. Vou selecionar esse aqui, ó, o segundo. Vou abrir, vou enviar a arte da minha capa, ó. Pode ser só até essa aqui, ó, sem escrita, vou enviar essa. Vou esperar carregar. Que agora ele vai me dar uma paleta de cor correspondente à minha arte, sobre a minha imagem, ó. Tem essas aqui, ó, e essas aqui o tom mais claro, ó. Eu vou dar um print
Pode dar um print, ó, copiar, ou pode vir aqui e baixar ou salvar, tá? Eu dei um print, vou aqui na minha folha de rosto, ó, vou dar um Ctrl V, ó, vou colar, vou arrastar aqui pra cima, ó. E agora aqui a palavra Bíblia, eu vou selecionar ela, vou vir aqui e vou mudar a cor, ó. Vou vir aqui pegar o contra-gota e vou selecionar essa cor aqui, ó. E vou colocar alterar tudo, tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, esses quadradinhos aqui, ó, também eu vou alterar a cor dele, tá? Eu vou colocar a mesma cor que eu usei, ó, aqui. Então, eu venho, seleciono, ó, e coloco alterar tudo, ó. Só que ficou escuro, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso selecionar todos, vou apertar o Shift, ó, vou selecionar todos. Depois a gente seleciona do lado, ó. E vou vir aqui em transparência, ó. E vou diminuir a transparência. Vou colocar 50, tá? Ó, assim tá bom. Aí, agora aqui a gente precisa diminuir a transparência desses aqui. A mesma coisa, a gente vai selecionar somente eles, ó. É só selecionar e apertar o Shift pressionado e ir selecionando, tá, gente, ó. Opa, já selecionou esse eu não quero, nem esse. Pronto. Aí, eu venho aqui, vou selecionando esses aqui. Agora os de baixo. Pronto. E agora aqui eu venho em transparência e deixo 50 também. Ó. Só que não ficou legal, tá vendo? Por causa da transparência. O que eu teria que fazer aqui? Colocar um fundo branco. Só que vai me dar muito trabalho, né, ó, pra mim fazer isso aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desfazer tudo que eu tinha feito, ó. Aí, agora sim, eu vou vir aqui na minha outra corzinha aqui, ó, que tá, vou selecionar, ó. E vou vir aqui, ó, e vou selecionar uma corzinha que já tá aqui. Ou eu posso vir também, tá? E fazer o quê? Vim pegar o meu leão, ó, jogar ele aqui, ó, de um ladinho. Eu vou dar um zoom, ó, próximo do leão, vou selecionar isso daqui. Vou vir aqui em cor, vou pegar o contra-gota e vou selecionar uma cor clarinha aqui, ó. Aí, eu vou testando, ó. Essa aqui ficou muito escura. Essa também não gostei. É teste, vai testando, tá vendo? Também não. Vou vir aqui novamente, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Aí. Aí, eu coloco aqui alterar tudo. Aí, alterou tudo, ó. Essa aqui ficou mais bonitinha e mais combinando, ó. Tá? Feito isso, agora aqui, eu gosto de dar um charminho, colocar as florzinhas com mais destaque, ó. Eu venho aqui, ó, abro a minha flor. Ó, vou posicionar ela aqui no final da minha folha. E vou diminuir, ó. Que eu não quero ela muito grande. Aí, aqui eu vou cortar ela, ó. E agora aqui, ó, eu vou inverter. Que eu gosto de colocar somente aqui no final, ó. Vou vir aqui, ó. Eu vou colocar desse outro lado aqui, porque desse outro lado não tem flor. Já desse já tem, ó. Como não tem um retângulo, então a gente não consegue visualizar muito bem, né? Então, eu vou arrastar aqui uma reguinha, só pra mim saber o final e o começo. Ó. Pronto, ó. Aí, agora sim, ó. Posicionar aqui do cantinho. Aqui eu posso aumentar, caso eu queira, ó. Achei que tá pequeno, aumenta. Aí, agora aqui, eu vou colocar aqui desse outro cantinho. Vou inverter, vou duplicar e inverter. Ó, e aqui eu vou dar um zoom. E vou puxar uma régua aqui até o final, ó. Ó. Tá? E aqui eu vou colocar pra trás uma posição, ó. Aí, pronto.
Vou diminuir, ó. E agora aqui, o que que eu faço? Eu vou duplicar novamente essa página. E aqui eu vou deletar tudo que tá aqui nela, ó. Que eu vou usar somente o fundo, tá? Ou a gente pode vir aqui em posição, camada, ó. Seleciona tudo. Deixa eu ver até na onde. Até aqui, ó. Aí eu deleto, tá? Ó, peraí que saiu a minha florzinha, eu deletei até minha florzinha. Então, é só vir aqui, ó, copiar e dar um Ctrl V, que ela fica na mesma posição. Tá? Dessa forma aqui. Aqui, a minha guarda, né, da frente, esse daqui é da capa. Agora, eu vou vir, vou duplicar novamente ela, porque eu quero colocar essa outra guarda aqui, ó, também, ó. Então, vou vir aqui, copiar. Ó, Ctrl V. E agora aqui, posição, organizar ao centro e ao meio. Caso vocês achem que tá muito pequeno, pode aumentar. Mas pra mim aqui já tá um tamanho bom, ó. Tá, ó. Ó, minha guarda, minhas páginas de rosto já tá pronto. O que que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui em compartilhar, vou baixar, gosto de colocar na última qualidade alta e vou baixar, tá? Eu vou aguardar baixar, aí o que que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai para um programa, pode ser o Estúdio ou o Corel, tá? Fica a critério de vocês. Então, o que eu vou ensinar aqui pra vocês, eu vou utilizar o Corel, tá? Mas o que eu explicar aqui pra vocês, que é somente as medidas e configuração da impressora, vocês conseguem fazer em outro programa, tá? Então, vamos lá. Ah, eu queria dar uma outra dica aqui pra vocês, usando a inteligência artificial. A minha Bíblia, quando eu fui tirar a guarda dela, que veio nela, ela saiu a primeira folha. E a primeira folha dela é essa daqui, ó. Vou mostrar, vou colocar aqui, subir o upload aqui pra vocês verem, ó. Ó, é essa daqui, tá? Só que eu não quero escrever isso aqui manualmente. Então, vou dar uma dica aqui pra vocês usar a inteligência artificial, caso aconteça com vocês. Vocês podem estar refazendo essa folha aqui, ó. Então, vocês vêm aqui, ó, abre a imagem. Aqui eu tô usando o Gemini, tá? Do Google, mas vocês podem usar o ChatGPT. Então, vocês anexam a foto ou a imagem que vocês querem, escreve assim: chat, eu quero que você transcreva para mim, ó, e vou mandar para ele, tá? Somente isso, somente esse comando, ó. E aqui, ó, tá vendo, ó? Aí ele colocou tudinho que tá escrito aqui. Aí é só copiar e montar a folha de rosto de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o meu já baixei, né? Então, agora a gente vai aqui pro Corel. Eu vou abrir um novo documento aqui em arquivo, novo documento. Vocês abrem um novo documento. Aqui, na hora de vocês abrir o documento de vocês, gente, vocês já fazem assim, ó. Vocês abrem na folha A3, tá? Eu vou abrir aqui, ó, A3. E aqui na largura, eu vou colocar 21.5.9, tá? Que é o tamanho máximo que a minha impressora Epson imprime, tá? Ó. Peraí, que ela fez alguma coisa. Ah, eu coloquei a medida errada, peraí. 215.9, vamos ver agora. Aí, agora foi, tá vendo? Tem que colocar essa medida aqui, ó, na configuração, tá? A gente vai usar a impressora A4, se atentem a isso. Eu vou estar utilizando aqui a Epson L3210, tá? Então, vocês fazem essa configuração aqui, ó, da medida da folha de vocês, tá? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou virar minha página pra mim conseguir trabalhar com ela melhor, tá? Então, eu vou vir aqui em arquivo, vou importar minha arte das minhas guardas. Ó, deixa eu ver aqui. Vou extrair aqui, ó. Ó, primeiro eu vou abrir. Ah, ela salvou em A4. Não é isso que eu quero. Eu fiz errado, gente, desculpa, ó. Não é dessa forma aqui, ó. Eu fiz errado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Como eu fiz aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl G, tá? Vou vir aqui no Canva novamente e vou colocar a medida do tamanho do miolo da minha guarda, tá? Então, eu vou colocar 14.8
por 21, tá? Que é 210. Aí eu vou criar um novo documento. Aí eu vou vir aqui, ó. Deixa eu deletar essas aqui, ó. Vou copiar. Vou dar um Ctrl V, ó, pra colar certinho aqui. Vou adicionar uma nova página. Vou vir aqui novamente, ó, na segunda que a gente fez. Ó. Vou dar um Ctrl C, levar aqui novamente, colar, adicionar uma nova página. E vou vir aqui pra próxima, tá? Ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? E agora sim a gente vai vir aqui em compartilhar. Deixa eu mudar aqui, ó. Folha de rosto. E agora aqui eu vou vir em compartilhar, baixar e vou baixar novamente. Desculpa pelo meu erro. Já tem que fazer aqui no tamanho certinho, mas quem for fazer com outro programa, não é indicado fazer na folha A4, tá? Tem que já fazer já no tamanho que tá aqui, o tamanho do miolo que a gente tirou. Ó, aqui já salvou, então vou voltar aqui, ó. Vou vir em arquivo, vou importar, vou vir onde eu salvei, ó, vou extrair. Aqui, deixa eu ver, aqui. Aí, vou abrir, ó. E aqui eu vou colocar a medida que a gente tirou do nosso miolo, que é 14,8, né, ó. Por 21 de altura. Ó, e agora eu vou apertar o P para centralizar. E agora eu vou vir aqui em arquivo novamente, ó. E vou importar agora a outra, que é essa daqui, ó. Que eu vou usar. Fazer a mesma coisa, ó. Colocar 148 por 210, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou dar um zoom. Chegar bem próximo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou espelhar essa folha, ó. Pra ficar dessa forma aqui, ó. E vou pegar e vou unir na outra, tá? Deixa eu tirar agora o zoom aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar assim, dessa posição. Só que aqui, como o meu miolo, ele tá 148 por 21, aqui eu vou arredondar, tá? Então, eu vou colocar 15, que é 150. E aqui também, ó. Eu vou arredondar. E só vou certificar se tá no alinhamento certinho novamente aqui, ó. Tá, ó. Pronto. Agora, eu vou dar um Ctrl A e Ctrl A e E pra centralizar, ó. Em cima, ó. Aqui minha guarda tá pronta. Então, vou selecionar toda ela, vou dar um Ctrl G e vou apertar o P pra alinhar na minha folha, tá? E agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a posição da minha folha, ó. Colocar ela assim, e aqui também, vou colocar 90. E vou apertar o P para centralizar. Aqui, a minha folha de guarda, ela já tá pronta. Agora, a gente vai fazer a impressão. Deixa eu só dar uma verificada aqui, ó, na flor. Ó, tá vendo que tá aparecendo um risquinho? Então, eu vou desagrupar, ó. Vou selecionar essa e vou dar com a setinha do teclado pra cima, ó. Aí, sim, ficou igual. Aí, Ctrl A, Ctrl G para agrupar. Aí, agora aqui, a gente vai fazer a impressão, a configuração da impressão, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir imprimir, vai selecionar a impressora de vocês. Aqui, gente, na Canon não dá certo, tá? Somente na Epson. Então, a gente vai vir aqui, ó, configurações. Aqui, ó, no tamanho onde tá A4, eu vou vir aqui, ó, definido pelo usuário. E aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo como eu falei pra vocês? A Epson, ela imprime o tamanho máximo na largura, é 21,5,9, tá? E aqui na altura, até, acho que é 1 metro e... Acho que é mais de 1 metro que ela imprime, eu não sei, que esse aqui tá em milímetros. Mas ela imprime bastante. Vamos lá, então aqui o que eu vou fazer? Então aqui eu vou colocar, ó, 21,15,9. E aqui na altura do papel, eu vou colocar 420, tá? E aqui eu vou colocar, ó, guarda, pra mim já saber, ó. Guarda da Bíblia sem emenda, ó. E vou vir aqui e vou salvar e vou dar OK, tá? E aqui, ó, eu tô usando o papel comum, tá? E aqui no padrão, qualidade, eu vou colocar uma qualidade alta.
E vou vir aqui mais opções, personalizado, avançado. E aqui eu vou colocar RGB, aqui eu vou colocar 5, 10 e 5, tá? E vou dar OK. Aplicar, vou colocar para aplicar. E agora, aqui eu vou colocar o papel lá na minha impressora, tá? Vou filmar para vocês e já venho mostrar imprimindo para vocês aqui. Gente, aqui eu vou colocar a minha folha, ó, eu vou vir aqui, vou abrir até o máximo aqui, ó, e vou encaixar minha folha, ó. Aí eu dou uma reguladinha. Aí eu venho aqui na minha impressora e vou colocar para imprimir, tá? A minha Epson, de vez em quando, ela dá um probleminha de puxar o 180, então tem que, às vezes, dar uma ajudinha pra ela. Mas, às vezes, ela puxa. Vamos ver o que que... Ó, puxou, tá? Aí, agora, é só a gente deixar ela imprimindo. Ó, tá? E aqui, a minha guarda tá impressa. Então, a gente vai fazer isso aqui pra frente e pro verso da nossa Bíblia, tá? Só que o verso é só tirar essa parte aqui e imprimir duas iguais, assim, ó, tá? Da mesma forma que tá aqui, tá? Vamos lá, aqui já imprimiu, então simplesmente aqui eu vou refilar. Agora foi. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa Bíblia, vai centralizar ela aqui. Eu vou pegar a minha folha de rosto, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou centralizar ela aqui em cima, ó. Vejo se tá centralizadinha, ó. A minha eu até cortei um pouquinho a mais, ó. Ó. A minha, ela tá bem rente, tá, gente, ó. Acerto, vejo aqui, ó. E aqui também. Aqui eu vou chegar ela um pouquinho pra dentro, ó. Porque ela tá muito... não tá muito justinho. Então, vou puxar ela um pouquinho pra cá. Tá, ó. Alinha ela certinho. Ela fica praticamente do tamanho da folha da Bíblia mesmo, tá, ó. Ó. Então, a gente tem que alinhar. Veja se tá alinhadinha, ó. Vi que tá alinhadinha, o que que eu vou fazer? Vou apoiar minha mão aqui em cima. E vou fazer a marcação aqui do lado, tá, ó. Ó. Dessa forma aqui. Tá? Feito isso, eu vou tirar aqui. Vou pegar minha Bíblia, vou colocar ela do ladinho. E agora, aqui, o que que a gente vai fazer? Ó, eu vou terminar de vincar ela aqui, ó. Do jeitinho que ela tá aqui, ou a gente pode fazer assim, ó. Onde que a gente já fez a marcação. Tá, ó. Que a gente precisa dessa marcação. O que que a gente vai fazer agora? Vai virar, ó. Tá vendo que a nossa capa tá aqui, ó, a nossa folha. A gente vai virar assim, ó. Ó. Vai vir com a régua de 7 milímetros. Ó. Deixa eu ver se eu vou pegar o meu vincador. Deixa eu só ver onde que eu botei ele. Ele não tá aqui, mas eu vou usar as costas do meu estilete mesmo. Então, o que que eu fiz, ó? Tá vendo que tá aqui? Eu só vou mudar pra mim ficar uma melhor posição pra mim. Ó, vou posicionar minha régua de 7 no vinco que a gente fez, ó. Vou segurar e vou vir aqui, ó, e vou vincar, ó. Deixa eu levantar só mais um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir encaixar o meu estilete, ó. Pronto. E vou passar as costas do meu estilete, ó.
Ó. Pra ele dar uma marcada. E agora sim eu vou vir e vou vincar, ó, novamente, ó, aqui, ó. Ó. E vai ficar assim. Agora eu vou vincar novamente aqui onde que a gente vincou, ó. Ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. Agora aqui, eu vou dobrar assim, ó. Porque eu sei que essa parte é a parte que eu vou colar na minha bíblia, tá, ó? Então, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai passar cola. Tá, ó. Ó, pra vocês entenderem, tá, gente, ó? Ficou dessa forma aqui, ó. A gente vincou, né? Vai ficar assim, ó. E a gente vai passar cola aqui, tá? Pra gente colar na nossa bíblia. Passei no lugar errado. E aqui a gente vai esticar essa cola. Vou usar até uma espátula mesmo que eu tenho, ó. Passou em excesso, ó, vai limpando. Ó. E agora aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó, só vou fazer assim, ó, deitar. Vou certificar se tá do lado certo. E agora aqui, ó, eu vou posicionar na minha bíblia, ó. Que fique alinhadinho, ó, tanto em cima como embaixo. E aqui eu vou colar, ó. A minha, ó, ficou tortinha, tá vendo? Então, aqui eu vou soltar novamente, ó. Tem que prestar atenção nesse detalhe, porque senão ela fica desalinhadinha. Porque a gente cortou no tamanho, praticamente o tamanho dela, né? Tamanho rende. Então, eu vou passar aqui mais a minha cola novamente, que perdeu a cola. Vou esticar, ó. Vou abrir ela, ó. E agora aqui, ó, eu vou posicionar ela dessa forma aqui pra mim conseguir visualizar melhor, ó. Ó. E aqui a gente vai alinhando, ó. Ó. Viu que alinhou? Ó, alinhei. Aí, agora sim eu venho e colo aqui na lateral, ó. Reforço primeiro aqui, ó. Agora, eu venho aqui por dentro. E reforço aqui também, ó. E agora aqui, ó. Ó, eu vou vir aqui. E vou reforçar aqui também. Ó, tá? Viu que ficou coladinho certinho. Aqui também, ó. E agora aqui eu vou pegar a minha capa. Ó, só vou certificar pra ver se tá do tamanho certinho, ó. Ó. Tá, ó. Ficar alguma marquinha aqui, ó, por exemplo, aqui na hora de vincar, só vem aqui, ó. E alinhar ela que ela volta, tá? Ó. Caso vocês queiram aqui maior, tá vendo, ó? Porque a minha, ó, ela vai ficar nesse tamanho aqui, ó. Depois que eu finalizar ela, ó. Vai sobrar essa sobra. Vocês podem fazer essa parte dessa guarda aqui um pouco maiorzinha aqui na altura, tá? Pra ficar um pouco mais rente. Mas aí fica a critério de vocês, tá? A técnica de como fazer a lombadas sem emenda, eu expliquei pra vocês, tá? É dessa forma aqui que eu faço, tá? Ó. Aí, então, agora aqui, da mesma forma que eu fiz a guarda da frente, eu vou fazer a guarda de trás, tá? Eu não vou mostrar aqui, vou fazer, finalizar. Aí, agora eu venho, depois que eu finalizar aqui de colar minhas guardas, eu venho pra mostrar pra vocês, pra gente colocar o cabeceado, tá? A fita de cetim e o cantoneira e o elástico pra gente finalizar nossa bíblia, tá? Bom, aqui eu já colei a minha guarda, tá? Já fiz o cantinho também dela. Vou fazer aqui do meu outro lado pra vocês verem.
Que é com o meu furador, ó. Esse, com a pontinha pequena, ó. E agora aqui a gente vai colocar um marcador de página com passante, tá? Então, aqui eu vou pegar o meu passante, ó. Esse daqui, eu vou usar essa fita de cetim. Eu não sei que numeração ela é, tá, gente? Deixa eu ver. 0,7, tá? Gente, pra colar a guarda, eu esqueci de falar pra vocês. Eu usei a cola de pano, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou tirar a proteção do meu passante. Ó, eu peguei uma fita grande, tá? Eu vou colocar na pontinha aqui, ó. Ó. Dessa forma aqui, ó, vou juntar fita com fita, ó, meu passante tá aqui. E eu vou juntar aqui, ó. Ponta com ponta. Ó. Tá? Eu só vou tirar aqui um pouquinho da pontinha dele. Eu acho que ele tá muito grande. Mas eu vou regular primeiro aqui na bíblia. Então, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Vou abrir minha bíblia. Vou colocar aqui. Ó. Só que eu quero... Deixa eu abrir ela assim, melhor. Eu quero que as fitas, ó, fique assim, ó, juntinha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. E agora eu vou fechar. Ó. Dessa forma aqui, ó, tá? E agora eu vou regular. Ó. Que a gente tem que ver na hora que a cliente for abrir, ó. Tá, ó. Então, eu vou chegar até aqui no final, ó. Vou trazer até aqui, deixa eu ver se tá dando. Ó, meu passante tá aqui, ó, na pontinha, tá? Então, tem que regular por aqui, ó. Aqui eu vou voltar ele de novo, ó. Então, vamos fazer mais um teste, ó. Ó, tá pegando, tá vendo? Não pode pegar, ele tem que chegar até o final aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar a folha de roça aqui pra vocês verem, ó. Tá? Dessa forma aqui. Então, aqui eu sei que tá reguladinho. Tem que ficar nessa posição aqui. O que que eu vou fazer agora, gente? Vou vir aqui, ó. Ó, vou arrumar a minha fita, ó, pra ela não ficar embolada, ó. Ela ficar dessa forma aqui, tá? E agora aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Só vou regular ela aqui, ó. Pra ela ficar certinho, que eu não quero que fique assim. Aí. Aqui eu já vou tirar o excesso, ó, pra não ficar ruim de trabalhar. Ó. E aqui, ó, eu já vou passar minha cola de pano. E aqui, ó, vou puxar, ó, pra ela não vir embolada, ó. Pra ficar bonito o acabamento, ó. E vou grudar ela aqui, ó. Ó. O que eu gosto de reforçar pra isso aqui ficar coladinho, gente? Essa fita branca que a gente usou, tá? Então, eu vou tirar um pedacinho dela aqui, ó. Ó. Essa aqui soltou, ó. Deixa eu só colocar aqui na posição, que eu já mostro pra vocês. Que assim fica ruim pra mim colar e mostrar pra vocês. Então, eu vou... Ó. Pra ela ficar na posição, pra ela não sair do lugar, tá? Aqui eu vou dar mais um reforço, que é só pra segurar mesmo, ó. Ó, pra ela colar. Isso aqui depois a gente tira, ó. Pra lá só segurar, tá? Aí, agora aqui, a gente vai colar o cabeceado. Deixa eu ver.
Como a minha Bíblia tá pintada de dourado, eu vou colocar isso aqui rosinha, tá? Pra dar um diferencial. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um pedaço, ó. Vou vir aqui com o isqueiro, ó. Tá vendo que a pontinha dela desfia? Então, eu vou queimar aqui, ó, pra não ficar desfiando. Vou vir aqui na minha Bíblia, ó, que ela vai ficar assim, ó, tá? Vou medir o tamanho que eu preciso. O meu eu cortei um pouquinho até maior, porque se passar depois eu tiro o excesso, tá? Ó, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar cola desse lado aqui, ó, do tecido, tá? Qualquer lado pode ser, ó. Ó. Esse aqui, ó, é o acabamento que fica pra fora, tá vendo? Que vocês podem ver que tem diferença, ó. Ó. Então... vou passar a cola aqui. Ó. E vou colar aqui na minha Bíblia. Eu já venho mostrar pra vocês, tá, gente? Porque a posição que eu tô aqui tá ruim pra mim visualizar, pra mim colar. Mas eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar essa daqui em cima, acho que fica melhor. Que daí vocês conseguem visualizar também, ó. Ó. Ó, ela tem que ficar assim, ó, tá? Ó, a minha passou um pouquinho, mas eu vou esperar ela secar, ó. Essa parte aqui, ó, fica aqui, ó. Ó, o acabamento que fica é assim, ó. Vou esperar ela secar, daí eu tiro essa rebarba que ficou, tá? E aqui, pra reforçar também, eu gosto de colar um pedacinho de fita, pra ir secando. Deixa eu ver se tá certinho. Tá. Ó. Até a cola secar, ó. Ou senão eu deixo também, tá, gente? Às vezes eu nem tiro. Porque isso aqui é questão de acabamento pra mostrar. Não mostra, porque depois que a gente cola, a última guarda aqui, o acabamento, nem mostra. É mais pra segurar no lugar, pra não sair do lugar. Então, da mesma forma que a gente vai fazer aqui, ó, o cabeceado, é da mesma forma desse outro lado, tá? Só espera a fita secar certinho, aí é só colocar do outro lado, ó. Tá? Ó. Vou esperar secar aqui, vou colocar meu outro cabeceado e volto pra gente finalizar com o acabamento, tá? Ah, outra dica, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem for colocar tarcel, tá? A hora de furar é agora, tá, gente? Aquele tarcel que fica penduradinho. Então, centraliza aqui, fura e já coloca o ilhóis, tá? Aqui eu não vou colocar, porque nessa daqui eu não vou colocar ilhóis nem tarcel. É somente os outros acessórios, tá? Mas quem for colocar, a hora de furar é agora, antes da gente colar o nosso miolo. Então, eu vou esperar aqui a minha fita secar com o meu cabeceado e a gente volta com o acabamento, tá? O acabamento, a gente vai dar acabamento com papel offset adesivo 180 gramas. Bom, gente, aqui eu já colei, tá? Tudo que precisava, o cabeceado, a fita de cetim, o marcador, e agora a gente vai finalizar o acabamento do nosso miolo. Aqui eu tô utilizando offset, fotográfico, ó, offset adesivo 180 gramas, tá? Então, eu vou tirar o line dele, depois que a gente tira o line, ele fica 90 gramas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma parte aqui, ó, até a metade, ó. Vou posicionar aqui, ó, centralizado, ó. Não precisa ser muito grande, tá, gente? Não coloca muito aqui pra dentro, porque senão vai marcar a guarda de vocês. Ó, vou centralizar aqui, ó. Veja que tá centralizado. Aí sim eu colo a primeira parte.
E aqui a gente vai passar régua não, espátula, ó, pra dar aderência. E aqui na lateral. Na lateral eu gosto de fazer assim, ou com o paninho, ó. Dessa forma aqui, ou com a própria espátula mesmo, tá, ó. Mas eu prefiro o paninho. Ó, vou passando e vou dando aderência, ó. E aqui eu vou virar pra terminar de soltar o restante do line, ó. Ó. E agora aqui eu vou colar a lombada, ó. Deixa eu só tirar aqui. Ah, não, já tá colado. E aqui, ó, a gente vinca. Ó. Ó, a minha até deu uma enrugadinha. Só. E agora aqui eu vou reforçar aqui, ó. Ó, passou até um pedacinho da minha fita, mas é só eu cortar, tá? Venho aqui, ó. Próprio estilete. Tirei. E agora, eu só reforço, ó, pra isso aqui colar bem, tá? Ó. E aqui o nosso miolo, ó, já tá certinho, ó. É que eu encurtei a minha fita, ó. Fica assim, tá, gente, o marcador, ó. Dessa forma aqui, tá? Ó. E agora aqui a gente vai colar na nossa capa, ó. Posicionar aqui certinho. Ó. Vou centralizar. Ver se tá certinho, tanto em cima como embaixo, o espaçamento. Ó, pra mim aqui tá ótimo, ó. Ó como que ela ficou. Opa, que saiu do lugar, ó. E agora aqui a gente vai colar a nossa guarda, tá? Deixa eu pegar só minha cola. E o meu rolinho. Ó, no momento, eu tô usando essa cola aqui, tá? Gente, outra dica, tá? Vou dar aqui outra dica pra vocês, que eu ainda não passei. E eu também não coloquei na minha. Aqui, vou até tirar, porque eu vou colocar, né? Aqui na guarda, onde a gente vai colar na lombada, eu vou colar fita dupla face, tá? Ó, de papel mesmo, não precisa ser essa aqui específica, tá? No papel, eu vou colar essa daqui, ó. Eu vou colar nessa lateral, nessa lateral, nessa lateral e um pouquinho aqui, tá? Tanto capa da frente como no verso, tá? Então, eu vou passar minha fita aqui dupla face, aí eu já venho pra finalizar aqui com vocês, pra gente colar a nossa capa. Voltei, gente, agora pra gente finalizar essa parte aqui da colagem, tá? Ó, já posicionei minha bíblia, tá? Ó, a fita que eu falei pra vocês da dupla face é pra gente passar nas laterais, tá? Ó, pra reforçar isso aqui e não correr com o tempo soltar, tá? Pra reforçar a cola, porque aqui o nosso BOPP, ele é holográfico, então ele tem um plástico, querendo ou não, a cola pode secar e pode soltar, tá? Então, é mais uma dica aí pra vocês. Então, o que eu vou fazer agora? Vou soltar tirar o meu line da minha fita dupla face, ó. Isso eu fiz na frente e no verso, tá, gente? Ó. Ai, saiu do lugar. Vamos de novo. Opa! Senão ela cola.
Pronto. Só vou posicionar pra ver se tá certinho. Aí. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar um plástico por baixo, ó. Pra não correr o risco de manchar a minha parte de baixo com cola, ó. E aqui a gente vai passar cola, tá? Eu tô usando essa daqui da Tec Bond, tá, gente? Então, deixa eu só ver onde que eu botei, que eu já... Aqui. Ó. Gente, aqui a gente não pode passar muita cola, tá? É um pouco só pra colar. Não passem em excesso, ó. Posso passar por cima da fita, porque a hora que secar isso, essa cola, ela vai grudar da fita dupla face. Ó. E ela saiu do lugar, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado nessa hora, ó, pra não sair do lugar. Agora, eu vou aqui, eu de novo, alinhar, ó. Veja se tá certinho. Aí sim. Vou segurar bem, firmar bem e vou passar cola, ó. Vou simplesmente levantar minha capa, ó. E vou apoiar ela aqui, ó. Veja se tá centralizadinha, ó. Tá? Dou uma apertada. Ó, já vou levantar e vou tirar isso aqui, ó. Agora, eu vou pegar minha bíblia, ó. Colocar ela assim de lado. Vou abrir com cuidado, ó. E agora, aqui, ó, eu vou passar a espátula, ó. Aqui, passem com cuidado, ó. Tá? Pra deixar bem esticadinho, lisinho, ó. Aqui, pra mim, tá bom, ó. Se precisar dar mais uma esticada, ó. Sempre de dentro pra fora, ó, pra se ficar algum tipo de cola, já sai, ó. Acumulado, ó. Tá? E agora aqui, a gente vai fazer da mesma forma com a contracapa, tá? E aqui, ó, verifico, ó, novamente, ó, aqui tem um excessinho de cola, ó. Vejo se tá certinho, aqui também tá. O que que eu faço agora, gente? Do jeito que tá aqui, ó, vou colocar dessa forma aqui, vou colocar um paninho pra proteger e vou vir com peso e colocar isso aqui pra secar, tá? Eu vou colocar minha pedra de mármore aqui, então eu deixo sempre secar de um dia pro outro, depende do estado do dia, que se tá quente, se tá frio, mas eu sempre gosto de deixar secar de um dia pro outro. Então, eu vou colocar a minha pedra aqui, vou deixar secando, aí eu volto pra gente colocar o elástico e as cantoneiras e finalizar a nossa bíblia. Gente, aqui a minha bíblia ela já secou, tá? E agora eu vou finalizar ela com vocês aqui, tá? Eu vou tirar minha pedra de mármore. Ó. Pra vocês verem o acabamento que ficou, ó. Ficou certinho. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou fazer a marcação, ó. Olha.
deixa eu mostrar pra vocês o acabamento. Opa! Olha, gente, da emenda não, da guarda sem emenda, né, ó. Acabou os problemas de quem faz emenda com a folha e na hora de unir uma com a outra, mancha o papel, coloca cola demais ou fica desalinhado. Então, dessa forma aqui, ó, fica perfeito, tá? Então, vamos vir aqui, eu vou fazer a marcação do meu ilhóis, pra gente colocar o elástico, tá? Aqui eu vou estar usando o balancinho pra furar, ó. Marquei. Aqui eu tô usando a matriz vazadora de 5 milímetros, tá? Que eu vou furar. Se ficar algum excesso, é só tirar com a tesoura, ó. Tá? Agora, eu vou trocar a minha matriz e vou colocar de rebite. Rebite não, de ilhóis. Ó, ilhóis 54. Ó. E aqui, ó, já vou pegar 2 ilhóis que a gente vai usar. E o meu passante que eu vou usar. E a cantoneira, eu vou usar essas daqui, ó. Acho ela mais bonitinha, mais delicadinha. Ó. Eu tenho... Opa, 4. Eu tenho esse modelo aqui também, ó. Fica bonito. Mas eu vou usar essa mais fininha, tá? Deixa eu só trocar. Ah, essa mesmo. Agora, eu vou pegar o meu elástico. Eu vou usar rosa mesmo. Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci. Ó. Vou encaixar. Vou cortar aqui que tem excesso de cola. Ó. Dessa forma aqui, vou encaixar, vou colocar meu ilhóis, vou vir e vou cortar o excesso, ó. E já vou vir aqui e fechar. E agora aqui, eu já posso colocar o meu passante. Só vou tirar a proteção que vem nele. Coloquei. E agora, é só vim aqui, ó, e colocar por trás. Novamente. Vou esticar, segurar e colocar o meu ilhóis. E agora, aqui, eu vou tirar o excesso, ó. Eu vou vir e fechar. E agora, aqui, ó, eu vou regular. Ó. Vejo se tá certinho, ó. Centralizado. Agora, eu vou colocar as cantoneiras. Só vou dar uma desenroscadinha nela pra ela centralizar aqui. Aí, agora aqui, pra colocar essas cantoneiras aqui fininhas, gente, eu sempre encaixo a ponta pra ela encaixar perfeitamente, tá? Então, eu venho aqui com a tesoura, ó. Tiro aqui a pontinha. Ó. Dessa forma aqui. Aí, eu venho aqui, ó, e encaixo, tá? E agora aqui, eu vou apertar. Fechar. Ó. Aqui do outro lado, a mesma coisa.
E agora aqui, do outro lado também é a mesma coisa. Tiro a ponta, quase que eu cortei foi meu dedo. Ó. Venho aqui. Deixa eu colocar o elástico aqui. Pra não, ó. Certinho. Certinho. Ó. E aqui, a minha Bíblia está finalizada, gente. Deixa eu tirar a bagunça daqui. Agora, vou mostrar pra vocês. Ó. Como ela ficou, tá? Acabamento perfeito, ó, como vocês podem ver. O nosso marcador, ó. Nosso elástico e as nossas cantoneiras. E o acabamento de dentro, ó. A abertura, que tem muita gente que pergunta referente à abertura, que ela fica no meio, né? Ela fica, gente, ó, abertinha no meio, tá? Centralizadinha certinha, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou, assim, bem longo, gente, mas eu quis mostrar, assim, os mínimos detalhes possível, tá? Pra vocês, referente à guarda, referente a dicas de acabamento. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, é só perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem. Convido vocês a entrarem e a participarem, tá? E o último detalhe que eu esqueci de mostrar aqui, mas já vou mostrar. Marcar aqui a nossa lombada. Então, vem com o line que vocês têm, ó. Pra marcar, é só fazer dessa forma aqui, ó, gente. Encaixar, ó. A espátula, ó. Coloca ela meio de lado, ó. E faz a marcação. Tá? Ó. Eu gosto de marcar somente aqui, ó. Ó. Como ela fica. E, ó, aqui tá sem marcar, ó. Dá pra ver uma diferença, né? Então, aqui também é a mesma coisa. Ó. Só vim aqui, ó. E marcar, pra ela ficar bem marcadinha, tá? Olha que perfeita que ficou. Gente, se alguém tiver interesse, essa arte é de um kit meu, tá? Ó. Bom, agora sim, vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, conforme eu falei. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Ou entra no nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente troca muitas dicas, muitas informações. E não se esqueçam de deixar aqui, nesse vídeo, o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam da guarda sem emenda. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês gostaram, se vocês testaram aí. Quando vocês testar, venham aqui e comentem o que vocês acharam, tá? E, gente, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.